Olá, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Tudo bem com você? Espero que sim. E aí, você já assistiu a primeira parte da nossa entrevista com a Selma Silvestre, a mãe do ano, a mãe da Catarina, do Bento, da Olivia, da Carol e da Nicole? É isso aí, gente. Então, eu estou muito emocionada, assim, muito apaixonada por mais esse depoimento materno aqui que a gente está exibindo. Agradeço todos os comentários que foram feitos, agradeço o número de gostei que aumentou bastante, né? Espero que você já coloque aí, então vamos combinar de novo? Enquanto eu estou falando aqui, coloca ali um girassol, um coração, nos comentários dessa segunda parte, coloca o gostei e prometo que se no final do vídeo você não gostar, pode tirar o gostei e pode clicar no desgostei, no dislike e tirar o seu comentário, tá bom? Vamos lá assistir essa segunda e última parte do depoimento da mãezona, da mãe do ano, a nossa querida Selma Silvestre. Vamos lá? E o Cid fala que ele foi fazer aula de dança e acabou dançando. Conquistando a professora de dança. Eu fui fazer aula de dança, acabei dançando. É mais divertido ouvir ele falando isso, mas ele sempre diz isso, né? Uhum. Então ele era meu aluno e por uma questão de afinidade mesmo, a gente acabou se relacionando, nós ficamos muito amigos, né? A gente tinha um grupo de amigos ali que até hoje a gente virou padrinho de casamento do outro e a gente tem ali um ciclo ainda de amizade com os meninos, né? E acabei casando com o Sidney. Uhum. E aí a Nicole já tinha ali, quando eu casei, ela já estava com 9 anos. E aí foi muito interessante, porque eu casei e na sequência engravidei da Carol. E aí um dia o Cid disse para mim, né? Me perguntou se porque a Nicole não tinha o nome do genitor no documento. E aí o Sidney propôs para mim, propôs para ela. Ele quis ser pai da Nicole, né? E aí o processo foi muito natural, assim, porque até que se desse, né? Quando a Carolina nasceu, na verdade, que o Cid sugeriu, né? Então passou por um processo de adoção, que graças a Deus, com muito êxito, chegamos lá. E aí a Nicole passou a também, a gente falava brincando, né? Na época a gente falava, a filha mais nova do Sidney, porque a certidão de nascimento da Nick, que já tinha quase 10 anos, saiu depois da Carol. Legal. Aí ela é a filha mais nova, mas ela era a mais velha. Mas foi um processo natural, Rê. A gente tinha um sonho de família em comum e foi acontecendo. E a Nick é filha. E deu certo. Eu acho que tenho certeza que para o Sidney isso não faz diferença. Ser biologicamente... Não faz. Tenho certeza. Ele foi o pai que levou para o altar, é o pai que o nenê chama de vovô quando vem aqui. É isso, não é? Um processo natural. A gente nem fica... Eu não tenho problema de comentar, mas a gente nem fica falando. Eu acho engraçado quando alguém aqui do ciclo, né, que vai chegando novo do ciclo, fala assim, nossa, eles são tudo a cara do pai, até a Nicole. Aí a gente fala, tudo igual, mas a Nicole biologicamente. Mas talvez isso seja mais importante, né? Não faz diferença, não é? Tudo não filho, tá tudo igual no testamento. Que bom, né? Que bom, porque a gente vê, normalmente a gente vê situações bastante, não quero nem falar, mas quantas situações a gente não vê aqui de incompatibilidades aí, sim, né? Chegando até mesmo a situações de crime, né? Então, que é uma bobagem, né, Rê? Porque a vida é tão simples, eu não sei porque a gente complica assim. Não é? É muito simples. Aí você fala para o Sidney ter tantos filhos assim, como ele se sente? Você saberia dizer como ele se sente com tantos filhos? É um negócio, sabe, quando eu fiquei grávida do Bento, que eu cheguei para contar, ele ficou meio chocado, né?
Porque o Bento veio num momento em que eu acho que a dúvida era meio essa questão da financeiro, né? Poxa, logo agora que eu ia, sei lá, pra Disney. Não era exatamente, mas era meio. Tinha outros planos, né? Aí não, mas para mim, como eu nunca tive uma preocupação, eu ignorei e segui. Então, quando veio a Olivia, ele já estava um pouco mais aberto a isso, né? Aberto à vida, aberto à forma. A gente o diálogo ele foi facilitando essa naturalidade, né? Com que aconteceu a chegada de cada filho. Então, quando foi agora, você imagina que agora, por exemplo, recentemente, então, já tinha ali a Nicole, a Carolina, o Bento e a Olivia, e aí você engravida 3 vezes seguidas. Já era natural, já era, por mais que tenha dificuldade, tá, Rê? Não tô dizendo aqui que, nossa, ele riu de tudo isso. Não, mas já é um processo mais natural, já é mais fácil dizer assim, eu acho que eu tô grávida. Eu acho que eu tô grávida de novo. Mas o Sidney gosta, ele gosta de ser pai, ele gosta também dessa coisa. E eu acho que colher o resultado daquilo que a gente vai plantando no dia a dia, né? Você vê, de repente, a Nick uma boa mãe, a Carolina fazendo faculdade daquilo que ela gosta, o Bento e a Olivia em pleno processo de crescimento. Eu acho que é para ele muito gratificante, assim. Não, ele é um parâmetro diferenciado, né? Porque não é simples também, né? O cara não enxerga. E aí, muitas pessoas colocariam a barreira, mesmo de repente, com um parceiro vidente, talvez se veja. Eu já vi casais de deficientes visuais, tanto o homem ou a mulher, que o parceiro é vidente e que não é simples assim, né? Mas aí, não é uma crítica também, mas é por isso, você sempre vai empacar na dificuldade. O nosso grande defeito é que a gente não para na dificuldade, a gente bota o problema para sambar, sabe assim? Mas ele gosta, ele é muito legal, assim, o que adapta para ele poder viver e conviver com as crianças, sabe? Desde a brincadeira até a forma de ensinar mesmo. Porque, assim, vamos, uma coisa simples, assim, como é que ele... eu conheço um monte de cego que não corta o próprio bife, tá? Eu não preciso falar se você corta ou não corta, que eu não quero saber. Eu fiz a VD. Não quero saber se o Cid corta o bife dele. E das crianças também? Então, e aí isso é legal, né? Porque, tipo assim, é o Sidney, um cara que não enxerga, ensinando as crianças a cortar de garfo e faca o bife. Isso é interessante, porque tecnicamente é incompatível. Seria, com certeza. Para a maioria das pessoas. Você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Então, para ele colher esse resultado do foi eu que fiz, foi eu que ensinei, isso aqui é fruto meu, é muito legal. Eu tenho certeza que ele ama esse rolê todo aqui. Legal, isso é muito importante. Volto a falar sobre nós e as diferenças. Sim. Você, e com esse número de filhos, você morando fora de São Paulo, né? Você tem uma rede de apoio? Quem te apoia para ser essa mãezona de tantos filhos? Nozes! Tem uma plaquinha aqui que eu coloquei no quarto da Carol que tá assim, ó. Ainda bem que a gente tem a gente. Ai, que legal! Que legal! Porque no fim, a gente tem... Minha mãe, durante muito tempo, ela se deslocava até São Caetano. A minha sogra veio, por exemplo, eu fiquei no hospital e ela chegou da Bahia. E aí ela, vou na outra semana. Não, pegou o ônibus e simplesmente chegou aqui para poder ajudar e ficou aí 2 semanas com a gente. Foi salvífico para mim. Então, essa proximidade, essa facilidade de, apesar de eu estar longe, eu tô a poucos quilômetros, né, da capital, assim. É até um pouco perto. Mas a rede de apoio mesmo, não, é a gente mesmo. A Nick foi morar do outro lado da rua, tinha um monte de lugar para vocês irem morar, né? Eles tinham lá um plano de ir embora para Irlanda quando casassem. Aí casaram e vieram morar do outro lado da rua da minha casa. Então, e tem o Mateu também, né? Que é mais uma criança da família, né? Tem o Mateu, E aí, assim, a Nick ajuda muito.
A Nick e o João ajudam muito em todos os sentidos. A Carolina ajuda muito. A gente fala que ela é irmã. Irmã das crianças, porque às vezes as crianças passam por mim e pelo Cid, uma festa num rolê aqui em casa, passa pelo pai e a mãe e fala assim, Carol, não sei o que, eu falo assim, você passou pelo seu pai e pela sua mãe, né, e pediu as coisas pra mim, né? Porque já tá tão habituado, assim, a ela tá no controle mesmo do gerenciamento, sabe, Rê? Então a gente acaba conseguindo se virar aqui, a gente concilia. Tem a ver com essa relação que a gente estabeleceu também, né? Então, todo mundo sabe de todo mundo é responsável por todo mundo. A agenda geral aqui é meio compartilhada. Alguém vai para São Paulo, nunca é uma coisa tipo, só foi e ninguém ficou sabendo. Não, precisa meio que conciliar com a agenda de todo mundo, né? Como é que vai ser? Como é igual amanhã a gente vai subir, tá tudo aqui. Como é que vai ser? Quem vai com quem? Que hora volta? Quando chega? Para a gente conseguir se organizar, para todo mundo conseguir ajudar todo mundo mesmo. E você falou aí, né, Selma, que o Sidney, ele é uma pessoa com deficiência visual também, que você não tem deficiência. E pelo que eu entendi, nenhum dos seus filhos tem deficiência visual, né? Não. E como que você trabalha isso com os seus filhos? Que o pai é cego e a mãe não é cega. E trabalha sobre a inclusão e a diversidade. Como é isso para você traçar os seus filhos? Em algum momento isso acontece naturalmente para eles, né? Porque eles percebem, eles começam a perceber. Às vezes a Olivia agora que está começando a entender, está com 5 anos, ela ainda não entende muita coisa, porque para ela ainda não é lógico, né? Não tem essa linha lógica para ela ainda, então ela ainda faz muita pergunta. Mas se não enxerga, por que assim? Por que assado? Esses dias eu vi ela perguntando pro pai dela, papai, por que você gosta de ser cego, né? Não é que eu gosto de ser cego, é que eu não me aborreço com o que ela queria, porque ele entendeu o que ela queria perguntar. Ela estava querendo perguntar assim, cara, tu não reclama. Tu não consegue fazer as coisas que gente que enxerga consegue, você não fica resmungando por aí. É meio isso que ela quis dizer, na cabecinha dela de 5 anos. Mas para as crianças é um processo muito natural. Eu falo que a Nick teve um pouco mais de dificuldade, mas a Nick já estava na idade da razão quando ela teve esse contato brusco com um monte de cego lá em casa, né? Não era só o Cid, era a turma toda. Então a gente fez uns exercícios assim, de colocar venda para ela entender como é que o cego se sente. Porque às vezes era complicado para ela, assim. E aí eu depois virei instrutora de OM, vamos educar os de casa primeiro. Então, para a Nick foi um pouco mais difícil porque ela teve esse contato brusco, mas que para ela é super natural agora, chega a ser engraçado. Então, as crianças começam a crescer, a gente deixa esse processo natural acontecer de, olha, papai não está enxergando, lembra que papai não enxerga, olha o brinquedo no meio da casa, o papai vai pisar, tira isso do meio, essas coisas simples, né, na relação com criança. Com os mais velhos, acaba acontecendo na hora de guiar e de levar, mas eles são super orgulhosos, assim, do pai. É muito legal. Na escola da Carolina, eles chamaram, todos os anos, a Carol concluiu agora o ensino médio, né? No primeiro, no segundo, no terceiro ano, eles chamaram o Sidney para ir palestrar, assim, porque é uma coisa tão diferente, né? E para a Carol é tão natural, não é aquela coisa do adolescente com vergonha do pai deficiente, meio que querendo se esconder. Não, ela quer mostrar esse pai. Porque o pai dela é fantástico, ele anda de patins, ele joga xadrez, é campeão paulista de xadrez, ele dá aula de informática, sabe tanto de informática que dá aula, sabe assim? Ele é destaque em acessibilidade, porque ele é o cara, então a gente tem muitas coisas muito legais. Então eles são orgulhosos desse pai, porque não é o pai deficiente, entendeu? Como se fosse um encosto, assim, no sentido de ser o peso. Então é um processo muito natural, para eles, muito natural. E aí eles têm facilidade, inclusive, em lidar com a diversidade como um todo, exatamente por conta disso. Eles vivem a diferença dentro de casa. Sim. Então, para eles acabam tendo essa facilidade. Eu lembro que a Nicole uma vez arrumou uma briga na escola, e eu acho muito legal contar isso, Rê, porque ela arrumou uma briga lá com os amigos,
sobre racismo. O assunto era sobre racismo. E ela, branca, que chega a ser cor-de-rosa, caiu na besteira de dizer que o racismo é uma coisa que não existe, é uma coisa da cabeça das pessoas. E aí ela foi esculachada, né? E depois de adulta ela entrou na mesma briga, já com um pouco mais de maturidade, recentemente, com alguns amigos. Mas eu entendo ela, e aí eu vou explicar. Eu mãe, na cabeça dela, Rê, o racismo não existe porque para ela é uma coisa tão inconcebível. Não é que ela acha que é frescura, não é isso. Na cabeça dela, não se constrói isso. Ela fala, gente, é muito... Não pode uma pessoa sentir uma coisa dessa, porque ela não consegue sentir. Entende? Você consegue entender, Rê, o que eu tô falando? Entendo. Ela não consegue... É inaceitável que as pessoas... Ela não consegue entender. Tipo assim, mano, não pode ser verdade um negócio desse. Isso não existe porque isso é impossível de acontecer. Uma pessoa não pode construir uma ideia dessa na cabeça. Mas isso é na cabeça dela, existe, a gente sabe. E aí é difícil até explicar para ela. E olha, eu tô falando de um adulto de quase 30 anos, que já é mãe, já é casada, já é mulher. Ela já raciocina melhor nesse sentido, mas é porque eles estão acostumados com essa diferença vivida dentro de casa. Então, às vezes a gente esquece que o Cid não enxerga. A diferença ele vem normal, bate em alguma coisa. Bate em alguma coisa e fala, desculpa, mas é um desculpa tão quase da boca pra fora. Tipo, esqueci que você não enxergava. Porque a gente esquece mesmo, a gente não tá o tempo inteiro focado no fato da pessoa não enxergar. É difícil, assim, né? Você perguntou da diferença, como é que é isso? É exatamente isso, porque você convive dentro de casa com gente que não enxerga, né? Então, tipo, você cria um tipo de... E aqui todo mundo enxerga, o Cid não enxerga, mas a gente acaba esquecendo, às vezes, que ele não enxerga. Porque o cara faz tudo, Rê. Por causa das adaptações, né, Cela? Que vocês criaram algumas adaptações particulares de acordo com a vida de vocês e com tantas outras adaptações sociais, tecnológicas que apareceram, né? Isso é verdade. E é isso que eu falo, assim, eu já ouvi dizer assim, eu sou normal, seus filhos são normais, né? A senhora, né? Você tem... Então, assim, nós somos normais, apesar de termos uma deficiência, só é diferente. Por isso que o meu canal chama Nós da Diferença, o ser diferente. Por isso que o ser diferente pode ser normal. Ela conta a minha deficiência, as financeiras, as emocionais. Exato, tem tantas outras mais importantes, né? Deficiência de caráter, essas sim são irrecuperáveis. Nem me fala inaceitáveis, né? Pô, mas que geram preconceito, vezes, né? Quer dizer, eu sou deficiente visual, e aqueles que geram preconceito e discriminação são o quê? Normais? Então, normais? Não é? Pois é. Então, algo para se pensar, né? Algo para se pensar. Ô, Selma, e assim, a Nicole tem 27 anos, né? E a Catarina tem a bebê. A Catarina tem 50 dias. 50 dias, né? Olha quanto tempo de diferença de uma para outra. Muito. Esse entremeio aí, 5 filhos, né? Sendo criados. Você acha que houve muita diferença da criação da Carol? Porque para o que é a criação da Olivia, para o que vai ser a criação da Catarina, você acha que, por exemplo... os avanços tecnológicos, as redes sociais podem fazer diferença nesse desenvolvimento seu enquanto mãe? Faz diferença, faz muita diferença. Nossa, faz muita diferença. Era diferente, né? Ser mãe há quase 30 anos atrás, na condição que eu tinha. E ser mãe da Catarina agora. Ainda ontem o Bento perdeu a estribeira com a Olivia e eu me vi num outro lugar, assim, dizendo para ele, meu filho, só seja paciente, tem coisas tão mais importantes na vida. Porque eu tô vendo exatamente isso, né, Rê? Existem coisas muito mais importantes na vida. E aí é como se o tempo tivesse parado aqui nesse meio, nesse intervalo de 27 anos. E
E assim, é como se a cortina tivesse reaberto mesmo, quase 30 anos depois, né? Da Nicole para a Catarina. Porque é outro mundo, é outra história, é outra geração, inclusive. Então, a rede social, por exemplo, é engraçado, né? Porque a gente fala dos recortes, né? Claro que eu tô aqui falando da minha vida para você, mas também é no recorte, né? Embora eu esteja falando de histórias reais, quem vê cara não vê corre, né? Eu não vou falar para você que é muito raro, mas acontece, de eu dar uns gritos aqui. Eu vou ficar bancando a louca? Não. Via de regra, é assim que a gente gosta de conduzir a vida, mas às vezes acontece um desalinho, às vezes eu saio do prumo, às vezes eu quero dormir para não ver a vida acontecendo. Isso é a vida real na real, né? Sem recorte. E a rede social, às vezes, ela faz isso assim, além dela tomar muito tempo, das crianças, inclusive, eu percebo que no meio do caminho, falando das redes, né? Tipo assim, no meio do caminho, eu percebo que eles vão, se a gente não controla, daqui a pouco eles estão assistindo sei lá o que com sei lá quem, eles começam a ficar meio nervosinhos, e aí eu digo assim, o que vocês andam assistindo? Eu tô sempre vendo e ouvindo o que eles estão assistindo, mas às vezes eu tô entretida com outra coisa. E aí eu não tô ligada 100% na entrelinha, eu não entendi. Aí eu digo, desenho fulano de tal bloqueado. E não bloqueio na TV não, tá? É de boca, não é para assistir. E aí eles ficam, e o que pode? O que pode é só esse. Aí tá bom, aí eles passam ali 15, 20 dias, nem questionam. Mas você começa a perceber que essa influência digital, ela acontece diretamente, é que eu tô muito ligada, eu tô muito 24 horas ligada. Então, eles começam a estremer assim, eu já digo, escuta, mesmo a Carolina, tá com 18, mas começa a sair do prumo, ou vir com umas conversas meio estranhas, eu digo, escuta, anda consumindo o quê mesmo, querida? Porque daí é mais difícil. Já tem um celular só para ela, 24 horas por dia, a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. Mas essa influência, a gente às vezes não deixa muito, às vezes a gente perde a mão, tá? Mas via de regra a gente não deixa muito ela ditar a regra dentro de casa, assim, a gente é meio chato para isso, sabe? A gente é meio pegajoso, assim, nesse sentido de ficar controlando, de ser meio controlador mesmo. Isso é muito importante o que você está falando, porque, assim, o meu canal, eu tenho proposta não falar sobre nós, pessoas, falar sobre nós, dificuldades e como lidar com elas, né? De falar sobre diferença, mas como sou psicóloga e psicanalista, eu quero levar o público que esteja nos assistindo ao refletir também nas atitudes, seja ela dentro da área da inclusão e acessibilidade, ou seja dentro da situação humana, porque nós, apesar de termos deficiência, somos pessoas, então a gente tem aí dificuldades, acertos, como qualquer outra pessoa. E assim, você falando, né, abordando aí sobre as redes sociais, recentemente tivemos aí casos de crianças que chegam à morte, vieram a óbito por questões de redes sociais, né? Verdade, os desafios, né? Então, o quanto é muito importante os pais estarem com todos os olhos, né, em cima dos seus filhos. E olhe que a última criança que eu tive notícia, que foi notícia aqui no Brasil, né, de ter morrido por conta de um desafio de internet, era filha única. Então, imagina, não era motivo para você, com tantos filhos, com um bebê recém-nascido, deixar de lado eles? Não, a vigilância, e aí você falou, às vezes eu como mãe tenho que dar uns gritos. Eu lembro do meu professor Marco Antônio, lá meu professor do magistério, que dava aula de psicologia, quando eu me formei no magistério, que era um curso técnico para formação de professores, que ele falava assim, às vezes o filho pede um psicotapa, né? E não é o tapa, não é espancar e machucar a criança, mas dar o alerta enquanto pai. Essa a sua função enquanto pai e mãe, né? É verdade. De dar esse alerta, estar observando aquilo que a criança não pode.
vou começar a dar uns psicotapas aqui em casa. Não, eu já faço isso. Eu acho que um psicotapa é quando eu pego eles desprevenidos, tipo, o relógio vai despertar 10:07, 20:07, eu sento na beirada da cama, acorda que eu preciso falar. Né? Um susto antes do relógio, opa, acorda, chega torto. Mas aí eu falo, que isso, mãe? Tem uma mania chata de fazer. Mas é só quando chega no limite, né? Você quer ser ouvido, você quer ser ouvido. E mães são diferentes de pais, né? A mãe fala de novo, novamente, mais uma vez, mais uma, só uma, e fala, né? E aí ele chega aqui e diz, escuta, e aí eu falo, nossa, por que vocês escutam tão rápido? Que falando mal diferença, né? carinho, cara, e vocês não me ouvem, aí eu... Mas às vezes para ele não ter que falar mais enfática, porque com o Cid não tem retorno, né? Ele fica dali, observa, muito tranquilo, mas a hora que ele diz X, não se negocia o X. Por quê? Porque ele já me viu negociando de todas as formas. Então, Sim. na cabeça dele, você tentou negociar e tu não quis negociar. Então, eu não preciso negociar tu já foi. Sim. É a última instância, Eu vim né? só para última instância, vim só para resolver, só vai e faz, só vai Assim resolve. finaliza. Aí mamãe senta na beirada da cama e diz assim, escuta, vamos conversar aqui um pouquinho. Às vezes demora 3, aí isso é um psicotapa, eu acho. Exato. Tanto é que meu professor não é espancar, né? Ele falava assim, nunca haja com o seu filho na hora que você esteja nervoso. Deixe passar um tempo e vai, senão você espanca, né? A gente demora um tempo, né, Rê, para entender. No assim, momento como da mãe, raiva, né? Claro que o primeiro filho, ele vem para ensinar também, né? Eu digo, a Nick agora é mãe, eu digo para ela, tenha calma, minha filha. Às vezes faz alguma coisa que Mateus, ou fala mais assim, tenha calma. Porque é o primeiro filho que ensina, né? O primeiro filho não pode ter essa coisa de achar que ele foi o teste e que com ele tudo foi assim e agora tudo é assado. Ele tem que se sentir lisonjeado porque ele é o filho que vem para ensinar também. E cada um, né? Você tem 5 dedos na mão e cada dedo é um diferente do outro. Quem dirá com filhos? Sim. Não é? Você que tem tantos, né? 5. Então. Igualzinho os dedos da minha mão, tudo diferente. Não é? E nesse tempo todo aí, 27 anos como mãe, há 50 dias como uma recém-mãe aí, né? Você tem na memória um momento desafiador que você falou, puxa, isso aqui fica na minha memória que eu aprendi junto com meu filho, que foi muito difícil de lidar, mas a gente venceu? Ai, eu não sei. Não, eu não consegui pensar nisso, sabia? É um momento desafiador, não sei. Por exemplo, eu nem sei se é um momento. Eu acho que desafiador foi esse lance do aborto que eu te contei, para mim foi o ápice, tá? Ele foi para mim como mãe, foi o... Mas com as crianças, os daqui, foi, por exemplo, a atenção. Quando, no meio da pandemia, a gente... O Ben estava pequenininho, né? A Olivia estava bem pequena, estava com meses, começando ali a engatinhar e tal. No começo da pandemia, quando a gente ficou fechado, a gente começou a observar algumas coisas. E aí eu comecei a observar uma questão comportamental no Bento. Antes, no final de 2019, então a pandemia veio em março de 2020, eu tinha acabado de voltar para a escola. No final de 2019, eu tinha recebido um relatório da escola com o primeiro e segundo semestre dele. E aí ali tinha umas coisas que levantaram a minha orelha, né? Sobre comportamento mesmo, que ele não gostava muito de brincar com outras crianças e que a interação era um pouco difícil e que eles foram negociando e que agora estava tudo bem e tal. Resumindo, eu tinha ali no começo do ano umas dificuldades de criança e no final do ano ele já estava bem melhor com relação a isso. Quando a gente saiu, eu lembro que a Carol pegou a pasta e foi na rua sentindo aquilo, sabe? Assim, ficou triste de verdade, foi sentindo aquilo. Entrou a pandemia e a gente começou a observar algumas questões comportamentais. E aí o meu giroflex de mãe que tá ligado ali falou, tem alguma coisa aqui. E aí caiu no nosso colo
uma playlist lá, como é que é o nome? Como é que é o nome que a gente maratona? Uma série. Uma série. Uhum. Uma série de TV, uma série de família, que me deu alguns outros giroflexes, assim, alugou o triplex, né, como estão dizendo por aí, na minha cabeça. Uhum. Assim que eu pude, eu levei para pediatra um questionamento, né, sobre transtorno do espectro autista no Bento. E aí ela falou, mas o que você observa? Só, Rê, que eu sou uma mulher que trabalha com deficiente, né? Sim. E aí, no meio dessa história toda de agora 20 anos trabalhando com deficiente, eu aprendi muita coisa, não só sobre deficiência visual. Eu estudei muita coisa e eu vivenciei muita coisa. Eu tinha muito aluno de múltipla deficiência, né? Não só os autistas, como os deficientes intelectuais e assim por diante. Então, eu estava ali, entre aspas, preparada um pouco para isso, né? E aí a gente foi pesquisar e eu fui dando o que era o caminho, né? Falei, olha, o Bento tá reclamando de uma hipersensibilidade no ouvido e eu sei aqui que hipersensibilidade tem a ver com alguma questão que pode estar ali dentro do espectro e tal. Aí fomos pro otorrino, faz um examezinho de ouvido, faz não sei o quê. Resumindo, o diagnóstico saiu no final do ano passado, no meio do ano passado. Para a grande maioria das pessoas, e eu tenho muitas amigas que ao mesmo tempo estão ali investigando, porque a gente está na era do autismo, né? Então, você trabalha com criança, você sabe que nunca foi tão assim, né, Rê? Sim. E aí, eu fiquei procurando dentro de mim esse sentimento de desespero, que a maioria das minhas amigas que estavam vivendo a mesma coisa sentiam. Aí alguém vai dizer assim, ai, mas é leve. Leve porque não é na tua casa. Uhum. Quem disse que grau 1 é leve? Eu que sei. Não é? Sim. Mas o que eu quero dizer assim, eu acho que eu não tenho muito essa... Foi muito interessante para mim viver isso, porque é uma situação atípica, diferente, porque o que você espera? A cada filho que vem, que a gente precisa fazer o primeiro atendimento ali das crianças, a primeira coisa que a gente faz os médicos dizem, o médico do CID, né, do Hospital São Paulo, diz que a cada filho eu preciso fazer esse acompanhamento de oftalmologista, porque pode ser, não necessariamente, mas pode ser que algum deles tenha a mesma doença genética do pai. Certo. Pode ser que não, mas ele tem retinose pigmentar, então pode ser. Prevenção é sempre importante, né? Então eles precisam fazer. Então o que você fica esperando? Um filho cego. E aí você se prepara para ter um filho cego, porque ele pode vir a qualquer momento. E aí não vem um filho cego, vem um filho autista. Então é complicado às vezes para a gente ensinar até para os de dentro de casa, entendeu? Sim. Quer dizer assim, que é marcante para mim, porque a única coisa que é diferente e que eu preciso envolver a família inteira. Então, todo mundo aqui precisa ter um entendimento sobre como é que isso funciona. Não é só eu, mãe. Eu preciso ficar regendo isso aqui de forma que a vida continue acontecendo normalmente e os irmãos entendam que tem uma coisa diferente ali, mas que no fundo continua sendo irmão, continua sendo tudo igual. Essa parte mais, assim, para mim, eles levam os outros, né? Levam isso com naturalidade, com o irmão, entendem já o que é a limitação, o que é do espectro, e ao mesmo tempo agem também naturalmente, assim como voltando até no assunto da diversidade, tipo assim, daí eu tenho 2, né? Mas também a gente não fica o tempo inteiro lembrando, porque um é cego, porque o outro é autista. Não, sim. É só a vida continua acontecendo. Aí de vez em quando desregula e se diz assim, tem calma, conta até 10 e vai lá resolver. Alguém vai lá resolver o rolê. Isso especificamente, mas fora isso é a vida normal acontecendo, né?
Porque tem que continuar. Isso é muito importante. A primeira entrevistada aqui no canal foi a Eliane Vendas, uma colega minha de trabalho, professora, e que tem um filho autista, né? E todo mundo quer minimizar, não só falar assim, é leve, no sentido assim, mas ele não parece, ele é tão inteligente, né? Ela falou que ela sentiu isso. Eu tô contando para você aqui porque estamos no assunto, mas eu não fico nem falando, sabia? Mas é que o dela, eu esqueci qual o nível do filhinho dela, porque ele tá com 8 anos, estuda, é aluno lá com a gente. Então, assim, e é aquilo que eu falo. Eu entendo quando você fala assim, às vezes a gente esquece que o Sidney é cego, né? Comigo, às vezes, os colegas falam, mas existem momentos que eu não posso deixar que as pessoas esqueçam. Quando elas falam assim, esquecem, é no sentido assim, é natural. É natural, sabe? Não faz diferença, né? Isso. Mas existem momentos que, se você esquecer que eu sou cega, eu tenho uma desvantagem. Se você não considerar que seu filho é autista, e acontece, né, e que é muito diferente da rejeição, existem pais que não aceitam, e justamente o fato de você não ir atrás, não buscar um diagnóstico, não aceitar o diagnóstico, faz a diferença no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento individual, porque aí você vai criar ou tomar estratégias para que aquilo passe a ser natural, passe a ser comum, né, entre vocês na convivência, principalmente da pessoa com deficiência ou da pessoa autista, né? Acho que fica muito grande, né, Rê? Fica muito grande. Eu tenho um filho cego, e agora? E agora? Vamos ver o que acontece, vamos ver. Então, vamos buscar ajuda para adaptar, né? Até onde, se eu colocar ele igual batata na água, ele vai crescer naturalmente? Onde é que ele precisa de um pouquinho de terra, sabe assim? Sim, então porque senão eu soco na terra e sufoco antes da hora. Então, e eu volto a falar que eu falei para a Eliane, dá trabalho, é diferente, às vezes a gente tem falta de informação, e a minha intenção, trazendo mães diferentes, mães diversas, mães atípicas, é justamente mostrar que é possível, é diferente, muitas vezes mais detalhado, mais trabalhoso, mas é possível, né? É isso que eu quero deixar como mensagem aqui com cada série, com cada entrevistado aqui, para não ficar só na minha história, né? Porque aí senão eu viro a maravilhosa heroína, nossa, né? Super cega, super né? Exato. E é isso, gente. No fim acaba que né? Mas abafa o caso. Abafa o caso, né? Bom, e quase finalizando aqui, né, Selma, a nossa entrevista de hoje, você falou de um momento desafiador. Eu queria que você falasse sobre um momento memorável seu com seus filhos. Memorável? Não sei. Sabe, eu não sei se tem um momento grandioso, não. A chegada de cada filho é memorável. Mas eu acho que os nossos momentos memoráveis, eles estão no cotidiano mesmo, sabe? No dia a dia, às vezes em coisa pequena que a gente vive, que parece pequeno, né? Não é pequeno. É no dia a dia, sentar todo mundo na mesa, por exemplo, para mim é um momento memorável. E isso acontece quase que todo dia. As coisas pequenas, assim, ver as crianças crescendo e achando... com tantos filhos, né? Porque daí acho que tem isso também. Com tantos filhos, não tem essa coisa de uma timeline para você riscar e falar assim, olha, esse dia foi incrível. Porque incrível para mim é toda vez que eu consigo colocar eles todos em volta da mesma mesa, falando ao mesmo tempo, um brigando com o outro, e um reclamando que o suco isso, que a batata palha aquilo, sabe? Eu não consigo pensar num momento. Tipo assim, é sempre um momento do momento. Eu posso dizer assim, essa semana o ápice foi tal coisa. Hoje... o momento X me deixou extasiada, assim, mas é sempre
vai ser sempre em coisas cotidianas, vai ser sempre na realização de algum deles. Então, Carol, por exemplo, na Sexta-feira Santa, antes, numa coisa que começou muito antes, idealizou lá uma cantata e deu tudo certo, e escreveu, dirigiu, cantou, convidou uns amigos, e foi lindo. Então, por aqueles dias, aquele era o êxtase da vez. Quando o Mateus nasceu, por exemplo, ver a Nick se desenvolver como mãe é o ápice da vez, ver ela fazendo alguma coisa para o filho, e às vezes nem para o filho, para os irmãos mais novos, como criança também. Essas coisas cotidianas são os memoráveis, sabe? Se a gente parar para pensar, num momento memorável, talvez seja injusta de falar. É sempre no cotidiano, é sempre na coisa simples que a gente vai fazer essa memória mesmo, né? O memorável de memória. Então, qual é a memória? A memória é todo mundo em volta da mesa. Não, o legal que você está colocando é que é assim, né? Quando eu elaborei a pergunta, pensei que você ia contar uma história uma vez. Aconteceu com tal criança, né? E assim, me surpreendeu. Muito obrigada por essa surpresa agradável. Que é assim, não tem um momento memorável, é bom o tempo todo, isso é muito agradável e eu não tô, de uma sociedade atual. E eu não tô aqui romantizando a maternidade. Porque senão as pessoas falam, né? Não, mas aí tá romantizando. Não é isso sim. Porque o meu olhar para isso é isso. Tipo assim, às vezes o povo fala assim, vai viajar vocês dois, é ruim, hein? Tá maluco? Sem chance de viajar nós dois, vamos viajar todo mundo. E agora nós somos 10. Aí tem que fretar um ônibus inteiro. Não tenho nem vontade de viajar sozinha com os filhos para lugar nenhum. Às vezes uma fugidinha até a orla para dar uma caminhada, um McDonald's escondido, mas... Gente, eles saem, um sai de casa, Rê, e a gente já fica tipo, cadê fulano? Porque o barulho fica diferente, sabe? Sim, tem que fazer a chamada, né, para ter certeza que tá todo mundo junto. A hora que sai, tem mesmo. Selma, terminando a nossa entrevista, né? Eu quero primeiramente agradecer esse papo gostoso. Já peço para quem está nos assistindo, por favor, dá o gostei. Já peço para compartilhar com outras mulheres, com outras mães, com outras pessoas, que a Selma falou aqui com a gente, né? Fazer um comentário, o que você achou do que ela falou. Se você não tiver o que falar, coloca ali um símbolozinho, um aplauso, uma flor para a gente, para essa mãe maravilhosa. Coloca o número 5, que é o número de filhos que ela tem, porque para as redes sociais, para o YouTube, qualquer gesto de interação com o canal e com a gente faz a diferença para que esse vídeo vá para outras pessoas que a gente possa nem imaginar quem são. Tá bom? E eu vou pedir então, Selma, para você fazer as suas considerações finais e para você deixar uma mensagem para todas as mães, para sua mãe. Para minha mãe. Mãe, te amo. Tá longe. Rê, primeiro, muito obrigadeirinho pela companhia, pela paciência, pela oportunidade da partilha, né? Para as mães que já são mães, tenham mais filhos. Tem coisa que eu só descobri na 8ª gestação. Tem coisas sobre maternidade que a gente só vai descobrindo mesmo à medida que os filhos vão chegando. Eu nem sei o que dizer. Assim, isso daqui é o que eu sou, é o que eu sei ser. Se me perguntar de todas as coisas que eu amo ser na vida, ser mãe com certeza vai ser a primeira delas. Precisa de vocação, mas sobretudo precisa de coragem, querência, renúncia. Mas vale a pena, vale muito a pena. Vou mostrar pra você a Catarina, peraí. Tá acordada? Não, tá dormindo. Fala pra nós que não enxergamos como que a Catarina é e como ela tá vestida. Catarina é linda, de gostosa, de bonita. Já sei que ela tem uma grande bochecha. Bochechuda.
Tá vestida com um macacão, só dá pra ver a touca, né? Mas a touca tem umas orelhinhas de urso, em tom de azul marinho, e ela tá dormindo com a cara rechonchuda aqui, grudada em mim. Delícia, dá vontade de apertar. Seja abençoada e bem-vinda. Uma piscadinha para vocês, mas essa é a Catarina. Essa é a Catarina, gente. Então a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje aí com a imagem da Selma e da Catarina. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Selma. Obrigada, Rê. Essa é mais uma vez, né, a expressão de o que é ser mãe, além do rótulo. Obrigado, gente. Obrigada, Rê. Fica com Tchau, Deus. Selminha. Obrigada. Tchau.